Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quarta-feira o Dragão estará em campo para enfrentar o Corinthians em confronto que define um dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil de 2022. A equipe goiana carrega uma vantagem boa por ter vencido o confronto da ida por 2-0 no estádio Antônio Ascioli. Neste pré-jogo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, falar o que a gente pode esperar taticamente deste confronto, comentar um pouco sobre essa equipe do Corinthians, mostrar o retrospecto entre eles, tudo isso e muito mais a partir de agora comigo aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Já deixei aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Futebol 62. Se gostar, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Caso tenha vontade também, fique totalmente tranquilo para fazer o seu comentário, para mandar a sua manifestação sobre esta publicação. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é a Lutei Magazine, uma completa loja ali no Jardim Balneário Meia Ponte, na Avenida Ubaldina Naves de Brito. Lá você encontra moda em geral, papelaria, bijuteria, calçados, cama, mesa e banho, nas melhores condições de pagamentos, né? E também com excelentes produtos. No Instagram você encontra a Lutei Magazine no @Lutei Magazine. No WhatsApp você pode falar com a Janete, com a Wanda pelo 99402-7562. Lutei Magazine, parceira do Futebol 62. Corinthians e Atlético, quartas de final da Copa do Brasil, jogo de volta. Na ida 2-0 para o Atlético no estádio Antônio Ascioli. A partida acontece nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, às 21h30 na Neoquímica Arena, em São Paulo. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, aponta 18 jogos, com 7 vitórias do Corinthians, 6 vitórias do Atlético e 5 empates. A equipe paulista marcou 23 gols nestes confrontos e a equipe goiana marcou 17. A arbitragem para hoje é carioca. Bruno Arleu de Araújo será o árbitro, os assistentes Guilherme Dias Camilo de Minas Gerais e o Rodrigo Figueiredo Correia, também do Rio de Janeiro. No VAR, o catarinense Rafael Trace. No ano passado, o Bruno Arleu foi eleito o melhor árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste ano, ele não tem tido o mesmo sucesso do ano passado, mas é um árbitro que eu gosto. Acho o Bruno Arleu um árbitro discreto, lúcido, tomara que faça uma boa partida, mas é um árbitro que eu gosto do perfil dele nos jogos em que já acompanhei. O Atlético, do técnico Jorginho, tem alguns desfalques, especialmente para os jogadores que não podem atuar na Copa do Brasil, como o Camutanga, como o William Maranhão, como o Diego Churin, são desfalques por já terem atuado por outras equipes. Vamos a um provável Atlético para esse jogo de logo mais lá em Itaquera. Aí está Renan, Dudu ou Rainer, uma dúvida ali na lateral direita, Wanderson, Gazal e Jefferson. No meio campo, o Baralhas retorna ao time, ao lado do Marlon Freitas, Wellington Rato, Jorginho e João Peglo ou Ayrton, e lá na frente o Luiz Fernando. Então dúvidas aí na lateral direita entre Dudu e Rainer, o Dudu que deixou o jogo contra o Botafogo, ainda no intervalo, e você tem uma dúvida lá no ataque entre João Peglo e Ayrton. A tendência é que o Luiz Fernando jogue mesmo centralizado. No início do trabalho do Jorginho, quem fazia esse papel centralizado era o Wellington Rato, mas nos últimos jogos é o Luiz Fernando quem tem atuado ali mais centralizado. Agora vamos ao Corinthians, numa pressão enorme do técnico Vitor Pereira. Aí está o timão de Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos ou Lucas Piton, uma dúvida ali na lateral esquerda, Duqueiroz, Fausto Vera ou Cantillo. Lá na linha criativa, Mosquito Adson, pelo lado direito, Renato Augusto e Roger Guedes, e o centroavante é o Yuri Alberto, que vem sendo muito cobrado, ainda não conseguiu fazer uma grande partida
pela equipe paulista. A necessidade de buscar o resultado é toda do Corinthians, que tem que tirar uma desvantagem de 2 gols para levar para os pênaltis e fazer pelo menos 3 de diferença se quiser se classificar no tempo normal. O Atlético pode perder até por 1 gol de diferença que estará classificado, se perder por 2, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Então, sem dúvida, a vantagem do Atlético é muito boa. Ela não é uma vantagem definitiva, aquela que já garantiu a classificação, mas ela é uma vantagem muito boa, especialmente para você enfrentar um time que não vive um grande momento, que é o caso do Corinthians. Então, o que é que o Corinthians deve tentar fazer e que eu penso que o Atlético precisa conseguir evitar? O Corinthians vai tentar criar um ambiente hostil, não hostil de violência, de agressão, nada disso, mas que seja bastante desconfortável para o Atlético, com uma grande pressão da sua torcida e tentando pressionar também o time rubro-negro dentro de campo. O Corinthians é um time que tem muitas dificuldades no setor criativo, faz poucos gols. Para você ter uma ideia, na Libertadores, que o Corinthians foi recentemente eliminado pelo Flamengo, o Corinthians marcou apenas 5 gols. Nos últimos 5 jogos, a equipe paulista marcou apenas 2 gols. Então, um time com uma forte deficiência ofensiva. Mas precisa fazer 3 ou pelo menos 2 para ter alguma possibilidade nesse jogo de hoje. Então, o Corinthians vai tentar fazer algo que ele não está acostumado a fazer, que é ser um ataque eficiente, que é ser um time de grande desempenho ofensivo. Sendo assim, eu acho que o Atlético não pode oferecer ao Corinthians o campo. O que seria oferecer este campo? Voltar para dentro da sua área para ficar apenas defendendo ali a sua área. Quanto mais alta for a marcação do Atlético, eu penso que mais chances de êxito o Atlético tem. Por quê? Porque o Atlético vai obrigar o Corinthians a ser criativo desde o nascedouro da jogada, que é algo que o time tem muitas dificuldades. Então, se você volta para dentro da sua área, você dá ao Corinthians todo o campo e você evita que o Corinthians tenha dificuldades que ele já vem tendo ao longo dos jogos, que é essa de fazer a transição da defesa para o ataque, que é essa de conseguir criar no setor ofensivo. Então, acho que o Atlético precisa. O Jorginho gosta muito de marcar num bloco médio, né, com exceção de alguns momentos. Então, eu imagino que o Atlético deva manter essa mesma postura de bloco médio. Não sei ainda se o Jorginho vai adotar um 4-1-4-1, como ele adotou no jogo de ida, também adotou no jogo contra o São Paulo, contra o Flamengo também o Atlético atuou-se num 4-1-4-1, ou se ele vai voltar ao 4-4-2, né? Vai depender muito de que tipo de postura ele vai tentar ter. Se ele tiver uma marcação um pouco mais alta, eu penso que ele vai jogar num 4-4-2. Se ele quiser ter uma marcação toda dentro do seu campo, talvez ele coloque o Atlético num 4-1-4-1 para evitar essa circulação especialmente do Renato Augusto ali na entrada da área, próxima à meia-lua defensiva. Independente do modelo, né, do desenho tático para se marcar, eu acho que o Jorginho precisa manter a ousadia, manter sendo um time que quer jogar, não fazer com que o Atlético abdique do jogo. Se abdicar do jogo, se voltar para defender só a sua área, essa vantagem que o Atlético tem, para mim ela se torna menor, porque você vai chamar o adversário para dentro do seu campo, vai oferecer a ele uma condição de te agredir de uma maneira mais perigosa. Já se o Atlético tiver essa postura mais corajosa de jogar quando tiver a posse de bola, porque o Corinthians vai dar espaços. Por quê? Porque não resta outra opção ao Corinthians. O Corinthians precisa sair para um tudo ou nada já desde o início. Porque você não constrói 3-0 de 30 minutos em diante do segundo tempo. Pode até acontecer, mas é muito raro. Então o Corinthians vai ter que já se expor, já sair para um jogo mais arriscado desde os primeiros minutos, devido à necessidade grande que tem dentro do jogo. Então o Atlético já estará atento para tentar aproveitar essa oportunidade desde os primeiros minutos e assim, quem sabe, consolidar, até mesmo aumentar a sua vantagem para consolidar essa classificação. Para mim, o Atlético eu não vejo favorito pro jogo, pelo desempenho das duas equipes. Acho que o Corinthians não é favorito nesse jogo, em que pese seja um time que tenha mais orçamento, que tenha jogadores mais tarimbados tecnicamente, mas como equipe de forma coletiva, o Corinthians hoje não é um time que joga mais que o Atlético. Então, para mim, não há favorito para o jogo.
O grande risco que o Atlético tem para mim nessa partida é o risco psicológico. Se sentir o jogo como sentiu alguns outros neste campeonato, especialmente no Campeonato Brasileiro. Se não sentir o jogo, eu vejo o Atlético muito próximo da vaga. Agora, se sentir o jogo, se dá tremedeira, como deu em alguns jogos aí do Brasileirão, aí o Atlético corre um risco de ser eliminado, mesmo tendo essa vantagem grande que construiu no primeiro jogo. Eu vou comentar esse jogo para a Band News FM 90,7. Te convido a nos acompanhar a partir das 18 horas numa cobertura muito especial. Aqui no canal, amanhã eu farei uma live para a gente analisar o que foi este Corinthians e Atlético lá em Itaquera, partida que pode mais uma vez, pela segunda vez na história, colocar o Dragão na semifinal da Copa do Brasil. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.